Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você muita paz e muita saúde no dia de hoje. E no nosso programa de hoje nós vamos falar das mudanças climáticas e sustentabilidade ambiental, que é um problema de difícil controle, porque ninguém, de maneira geral, quer abrir mão dos seus interesses. Vamos falar de mais um protesto de produtores rurais lá na França. Você vai ver como vão ficar as condições climáticas em diversas regiões do país. Vamos falar também do potencial de bioinsumos utilizados aqui no Brasil. E vamos falar sobre custo de produção do cultivo da soja lá no Mato Grosso. E eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. Ele é economista, pró-reitor da Unimais. E vamos falar sobre a situação econômica do Brasil, que não vai bem. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de mudanças climáticas e sustentabilidade ambiental, um problema de difícil controle, porque ninguém, de maneira geral, quer abrir mão dos seus interesses. E na última semana, lá em São Paulo, aconteceu o Congresso Nacional de ESG, que foi o maior evento de sustentabilidade da América Latina e principal encontro pré-COP30 que vai acontecer aqui no Brasil. E esse evento foi organizado pela Associação Brasileira de ESG. Entre os especialistas presentes, Roberson Markizaki, ele é o gerente sênior de inovação e sustentabilidade da ADAMA. E ele participou de um painel Mudanças Climáticas e Sustentabilidade Ambiental, onde ele destacou o papel do agronegócio na mitigação das mudanças climáticas. O agro não é parte do problema, mas sim da solução. Ele mencionou iniciativas da ADAMA para reduzir o impacto ambiental, como o desenvolvimento de formulações com menor impacto e produtos com maior concentração de ativo, o que diminui a quantidade de embalagens e a necessidade de logística reversa. Além disso, o uso de componentes biodegradáveis que podem representar até 80% das soluções e o investimento em produtos mais resistentes às intempéries, reduzindo as reaplicações. O executivo da ADAMA também discutiu a pegada de carbono na produção de soja, mencionando o uso do plantio direto no Brasil, que diminui emissões, ao contrário de práticas de outros países, e ainda apontou o hidrogênio verde como um grande potencial para o futuro do agro brasileiro e também mundial, especialmente na produção de fertilizantes com emissões zero. É preciso que essa lei seja aprovada para implantar uma série de ações permitindo que o mercado de carbono no Brasil se posicione de forma mais dinâmica. Hoje o mercado voluntário é insuficiente para o que precisamos como diretriz para o Brasil. No ESG, não existe empate, ou se ganha ou se perde o jogo, reforçando a urgência de medidas concretas para a sustentabilidade ambiental. E agora vamos comentar de mais um protesto de produtores rurais, só que é lá na França. O principal sindicato de agricultores da França, o FNSEA, anunciou que organizará protestos em todo o país a partir do início de outubro. A mobilização já começou e reflete a crescente insatisfação dos produtores agrícolas, que se intensificou com as negociações comerciais entre a União Europeia e o Mercosul. Segundo o presidente do sindicato, Arnaud Rousseau, a pressão para concluir o acordo comercial é vista como uma ameaça ao setor agrícola francês e também da União Europeia.
Os agricultores temem que o acordo com o Mercosul, bloco que inclui Brasil, Argentina, Paraguai, resulte em uma concorrência desleal, permitindo a entrada de produtos agrícolas mais baratos que não seguem os mesmos padrões regulatórios da União Europeia. Além disso, a crise no setor foi agravada por colheitas impactadas por eventos climáticos extremos, surtos de doenças no gado e a instabilidade política na França após as eleições antecipadas do verão. As negociações entre a União Europeia e o Mercosul, que avançaram em setembro, estão previstas para uma conclusão até o fim de 2024, com o Brasil pronto para assinar o acordo durante uma cúpula agora no mês de novembro. O presidente francês Emmanuel Macron tem manifestado oposição a essas negociações, temendo impactos negativos para os produtores locais. E agora você vai ver como vai ficar as condições climáticas em diversas regiões do Brasil. A agricultura, pilar da economia brasileira, está sempre atenta às condições climáticas essenciais para garantir safras robustas. No entanto, em um país de dimensões continentais, as condições climáticas variam significativamente entre as regiões, impactando de formas distintas as principais áreas produtoras. Lá na região sul do Brasil, um ciclone extratropical está previsto para mudar o tempo, com o risco de ventos fortes e temporais. Enquanto isso, no Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, enfrenta um cenário de seca especialmente crucial para o desenvolvimento da soja, a principal cultura agrícola no país. Segundo o meteorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima, a falta de chuva na região do Mato Piba, embora preocupante para a germinação das plantas, pode facilitar o avanço do plantio. As previsões indicam chuvas mais consistentes que chegarão somente no fim de outubro, com volumes maiores esperados para novembro. No centro-oeste, onde a região de grande destaque na produção de soja e milho, a situação climática se mostra diferente. A formação de um ciclone extratropical no sul traz chuva e temporais para o Mato Grosso do Sul, enquanto áreas de instabilidade se espalham pela região. Entretanto, há atrasos significativos nos plantios em algumas áreas de Goiás, devido à irregularidade das chuvas, o que pode impactar negativamente a segunda safra. A interferência climática tem sido um desafio constante. A safra 23-24 terminou com queda de 21,4 milhões de toneladas, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A irregularidade de chuvas e eventos extremos, como seca e excesso de chuvas, afetaram várias regiões, incluindo o Centro-Oeste, Mato Piba e principalmente o Rio Grande do Sul. As condições climáticas continuam sendo um fator decisivo para o sucesso da agricultura. Os produtores seguem atentos às mudanças para minimizar impactos e garantir a produtividade. E agora vamos falar um pouco do potencial de bioinsumos utilizados principalmente aqui no Brasil. Os bioinsumos são produtos baseados em componentes biológicos, como micro-organismos e extratos vegetais. Pode ser destinado na produção, no armazenamento e no beneficiamento de produtos agropecuários, potencializando os ganhos ambientais em toda a cadeia de produção. Uma de suas funções é o combate a pragas e doenças, podendo aumentar a disponibilidade da quantidade de nutriente para as plantas. E dessa forma, consegue-se uma melhor fertilidade do solo, além de ser biodegradável, proporcionando uma agricultura mais sustentável. O Brasil, considerado líder global na utilização e produção de bioinsumos como inoculantes, biofertilizantes e produtos biológicos para controle de pragas,
o país é visto como referência na transição regulatória de produtos de base biológica por ter a sua legislação como uma das mais avançadas do mundo. A produção brasileira de bioinsumos tem um crescimento anual de 30%, enquanto o resto do mundo apresenta um crescimento de 18%. De acordo com o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, são quase 20 anos que o Brasil atua com registro e inovação aos produtos de controle de praga. Atualmente, o Ministério da Agricultura e Pecuária existem 662 produtos de baixo impacto registrados, ou seja, disponíveis para uso pelos agricultores. Quase 75% desses produtos chegaram ao mercado entre 2008 e 2024. E isso demonstra que, mesmo com o avanço regulatório, a adoção e a transição para o uso de biológicos levam algum tempo para concretizar no campo. E agora vamos falar do custo de produção do cultivo da soja, só que lá no Mato Grosso, mas serve de base para todos os estados, principalmente do centro-oeste para cima. Segundo dados do relatório semanal divulgado pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o custo de produção para a soja, safra 24-25, teve uma diminuição de 3,75% lá no Mato Grosso. A estimativa do custo de produção da soja foi de R$ 3.969 por hectare, impactada principalmente pela redução nos custos de sementes, que caíram 3,7%. Fertilizante corretivo caiu 4,7% e defensivos agrícolas teve uma queda de 10,9%. O levantamento também apontou uma queda de 2,4% no custo operacional efetivo, que é o COE, que passou a ser estimado em R$ 5.494 por hectare. E essa redução ela foi impulsionada pela diminuição de 13,4% no custo de arrendamento em relação à safra anterior. O relatório do IMEA destacou ainda o ponto de equilíbrio, o PE, valor necessário para que o produtor cubra os custos operacionais. Para a temporada 2024-2025, o ponto de equilíbrio foi estimado em R$ 94,79 por saca, com uma produtividade média necessária de 51 sacas,9 por hectare. Embora o preço por saca tenha registrado uma queda de 12,2% em relação à safra passada, a produtividade exigida aumentou 4%, o que representa um ponto de atenção para os produtores. E depois do intervalo, nós vamos comentar do mercado da carne bovina no Brasil e eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista e pró-reitor da Unimais, e nós vamos falar sobre a situação da economia no Brasil, que não vai muito bem. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio, ele é economista, ele é o pró-reitor da Unimais, uma faculdade, e nós vamos falar sobre economia. Nós vamos falar sobre arrecadação federal, que vem crescendo assustadoramente. Vamos falar dos BRICS, que tem aí uns 20, 30 países querendo entrar no BRICS, e vai virar, com todo respeito, vai virar uma bagunça. E vamos falar da China também, que a economia da China está, assim, não muito legal e pode afetar, inclusive, o nosso país. Márcio Antônio Ribeiro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Tá tudo bom, Márcio? Bom dia, Toninho, tudo bem? E bom dia também aos nossos espectadores. Ô, Márcio, arrecadação federal, o governo acho que nunca arrecadou tanto quanto agora, né?
E, inclusive, saiu agora no FMI, isso daí vai ser até notícia no nosso canal TV Agro, o FMI está pedindo para o Brasil botar a barba de molho porque corre o risco de uma insolvência no curto prazo. A dívida do país está aumentando, a dívida pública, assustadoramente. Está um negócio meio feio, não está, não? Sim, Toninho, é uma conta que não fecha, né? Você tem a arrecadação batendo recorde e, por outro lado, a dívida pública também em níveis estratosféricos. O que isso quer dizer? O governo está gastando muito e gastando mal, né? Esse mês mesmo, mais um recorde alcançado aí, né? É a maior arrecadação para o mês de setembro aí, nos últimos mais de 20 anos, né? A última vez que a arrecadação cresceu tanto em um mês foi em 1995. Então, é um crescimento acima de qualquer expectativa que se pudesse esperar para um país, né, com a economia do porte, né, da condição do nosso. Só para você que está nos acompanhando, só para você entender, vamos supor que você abriu a sua gaveta e tem lá 200 mil reais na sua gaveta. E aí você resolve gastar. E vai gastando, e vai gastando, e vai gastando, vai entrando mais dinheiro, você vai gastando muito mais do que você está arrecadando. Resumindo, vai chegar num ponto que o dinheiro da gaveta vai acabar e você vai estar com dívida acima do pescoço. É exatamente para tentar entender, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui no Brasil. E olha, é quase que impagável. A dívida é muito alta, a dívida para manter o Brasil funcionando. É mais ou menos isso, né, Márcio? Sim, Tony, e o que ocorre? Tem países que têm dívidas em termos de percentual do PIB até maior do que o nosso, só que são países, né, de primeiro mundo e que têm uma economia muito mais robusta e de crescimento muito maior. Ou seja, você tem um percentual maior de dívidas, mas por outro lado, é uma economia que você fala assim, eu vou pagar essa conta, você paga ela rápido, ao contrário do nosso. A nossa economia não permite que, né, caso o governo opte por fazer um pagamento, reduzir esse endividamento, né, para tirar esse peso do serviço da dívida, que é esse pagamento de juros, ele não consegue fazer, porque tem gastado mal e essa dívida só tem aumentado aí ano a ano. Bom, e tem o outro lado também do BRICS, né? O BRICS começou aí com 5, 6 países, né? Já entraram mais alguns e tem muita gente na fila querendo entrar. Isso não vai virar uma casa de mãe Joana, não? Sim, Tony, porque quando um bloco econômico, né, como o BRICS, começa a crescer muito, e principalmente sem avaliar as características e o porte, né, desses possíveis parceiros, né, você começa a fragilizar esse bloco em termos de concorrência com outros, às vezes, de maior tamanho e maior poder econômico. O caso do BRICS, né? Você tinha ali no início Brasil, China, Rússia, Índia, ali, África do Sul, e hoje países como Venezuela, né, como Bolívia, Nicarágua e outros aí na África, países que não têm expressão, que têm economias problemáticas, políticas problemáticas, né, entrando num bloco desse, dificulta os diálogos comerciais e acaba enfraquecendo esses países, né, que ali no início criaram e que são países de maior força econômica. O que a gente percebe, Márcio, é que esses países que estão querendo entrar provavelmente vão querer tirar uma beirada do BRICS, né, para poder resolver o seu problema, como no caso a Venezuela. Sim, Tony, e o que ocorre é que normalmente quando eles, né, ingressam nesses blocos, eles vão tentar fazer que esses blocos, né, se adequem, né, às políticas deles, às necessidades deles, e isso acaba sendo muito ruim, né, para esses países maiores, né, de economias mais sólidas, como é o caso do Brasil, quando comparado, né, a essas economias aí bem mais fragilizadas e que não tem uma estabilidade política, né, e uma segurança jurídica maior. Ô Márcio, tem uma coisa que... São duas coisas, na verdade, que me preocupa e preocupa muito. Primeiro, são essas guerras que estão acontecendo, que principalmente com Israel, com o Irã, enfim,
o Irã entra, não entra, bombardeia, não bombardeia, fica essa confusão. E um outro problema que eu também receio muito é em relação à China. A China tem segurado a economia brasileira. Você sabe disso, a China é o maior parceiro econômico do país. E a China parece que levou assim um soco na ponta do queixo, né, nessa luta da economia. E ela está assim meio balançando, segurando nas cordas, né, para ver o que vai acontecer. Pode atrapalhar aqui, né? Sim, Tony, o que ocorre, né? Esses conflitos que a gente tem visto, igual em Israel, né, a Rússia que já está aí mergulhada já há mais de 2 anos, né, num conflito lá com a Ucrânia ali, isso tem fragilizado a economia mundial. A China é, né, a segunda maior economia, né, juntamente com os Estados Unidos, que é o primeiro. O que ocorre? Os Estados Unidos não enfrentam uma situação de guerra nesse momento, né, é uma economia de maior valor agregado, igual o caso dos Estados Unidos, os produtos deles são produtos de valor agregado, tecnologia, e a China, né, não que ela não tenha produtos de valor agregado, mas ela tem se fortalecido na escala, né, venda em grande escala. Com esses conflitos que têm aparecido e com algumas economias ali com dificuldade, como é o caso da nossa, né, com a perda de poder aquisitivo com o aumento de inflação, então ela começa a vender menos. Se ela vende menos, ela demanda menos matéria-prima, né, e aí países como o nosso, né, que é um grande fornecedor de matéria-prima, né, para a indústria chinesa, no caso de principalmente minério de ferro e alguns outros, né, acaba ficando muito fragilizada. Então, esse grande motor que é a China, que em alguns casos chegou a crescer 9, 10, até 11% em alguns anos atrás, agora vem amargando números menores, na casa dos 6, 7, e esse ano com isso de fechar abaixo de 5. Né? Então, esse fôlego está cessando. E é bom lembrar que lá na China tem muita gente. É um dos, se não me falha a memória, é o segundo país mais populoso do mundo, porque parece que a Índia ultrapassou a China. Então, veja bem, manter um país como a China em franco crescimento, os outros países precisam comprar da China. E se não compram da China como vinham comprando, é a mesma coisa que você ter um salário de 10 mil reais por mês, no outro mês o seu salário vai para 12 e de repente seu salário volta para 5. Aí você vai estranhar. Quer dizer, com 5 ainda dá para você viver, mas você não está acostumado com esses 5. Você está acostumado acima de 10. E aí atrapalha a sua vida. E é mais ou menos o que está acontecendo agora. E ainda mais com essas confusões que está acontecendo entre China e Taiwan, tem ali a Coreia do Norte, tem ali a China ajudando a Rússia também, enfim. É um conjunto de fatores que faz com que a economia mundial dê uma chacoalhada, e uma chacoalhada muito forte. É mais ou menos por esse caminho, né, Márcio? Sim, Tony, esse ano a gente tem agora, no dia 5 de novembro, né, faltando 2 semanas praticamente, a eleição americana, né, e aí com a probabilidade aparentemente clara aí de uma vitória do Donald Trump, né, que não morre de amores pela China, né, que pode começar a interferir naquela situação ali que está complicada entre China e Taiwan, né, e isso pode gerar aí mais conflitos e mais riscos. A gente tem que ver que Taiwan é um pequeno paizinho, mas de uma potência muito grande, e que basicamente fornece uma série de componentes eletrônicos que são cruciais para a coisa andar. A coisa mundial, de satélite para cima e para baixo, é basicamente Taiwan. Então, que vende para o mundo. E se der um pipoco lá dentro, aí a vaca vai com a corda, o balde e todinha para dentro do brejo. É perigoso, né, Márcio? Sim, bem tenebroso isso aí. Márcio, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença e parabenizar também. O Márcio é pró-reitor da Unimais, uma faculdade que tem lá em Minas Gerais e tem também aqui em Umas. E agora a faculdade Unimais foi, vamos dizer assim, agraciada essa semana com uma carta do MEC
liberando a Faculdade de Medicina para o município de Inhumas. Parabéns a toda a sua equipe, ao trabalho que você vem fazendo, Márcio, a sua diretoria. Um grande abraço e obrigado, Tony. Sucesso. Obrigado. Obrigado. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: de vez em quando, você tem que fazer uma pausa e visitar a si mesmo. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo encontro.